Número 6, Marcos capítulo de número 6, versículo de número 53 até o 56. Senhor, a tua palavra aberta para recebermos de ti aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que possamos entender qual seja a medida para cada um de nós em fé. Toda dispersão agora da mente, todo contratempo cai por terra e que possamos então ter a revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda nesse momento e que possamos aplicar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Versículo 53 de Marcos 6 diz: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem ver, pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. A gente tem um texto paralelo aí. Você voltar um pouco em Mateus, no capítulo de número 14. Versículo 34. Um texto com duas visões diferentes, de dois discípulos que estavam participando e entendendo esse processo do que Jesus estava fazendo, ou pelo menos receberam a revelação disso. Em Mateus 14, 34 vai dizer: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes. Suplicavam que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Glória a Deus. Volte aí para Marcos. Deixa aberto em Marcos. O contexto é o seguinte aí. Quando a gente pega do capítulo número 6 e o versículo 45, a gente vai entender que Jesus vai insistir para os discípulos entrarem no barco, para que eles possam ir adiante para uma localização, um vilarejo chamado Betsaida. Em comparação às cidades de hoje, era uma vila, mas já se entendia que ali era uma formação de cidade para aquela época. Jesus insiste para eles atravessarem. E ele se despede e vai para o monte orar. É isso que está acontecendo. Anoitecendo, o barco estava lá no meio do mar. Jesus estava sozinho em terra orando. Vai acompanhando aí o versículo 48. E aí ele viu os discípulos remando com dificuldade. O vento estava soprando o contrário e já andando altamente na madrugada ali naquele horário avançado. A gente está aí no versículo 48. Jesus dirige-se a ele andando pelas águas. Quando eles viram Jesus andando nas águas, ficaram assustados, pensando que fosse fantasma. Está escrito isso aí, no versículo 49. Então eles começaram a gritar atemorizados. E eles ficaram então, perplexos, aterrorizados com aquela situação. E aí Jesus disse para eles: coragem, sou eu. De novo ele vai falar que eu sou o que sou eu, o Deus Todo-Poderoso, né? Não tenho medo. Então ele sobe no barco, Jesus mandou acalmar o vento. Eles ficaram então agora mais perplexos do que estavam, ficaram atônitos, pois até o momento eles não tinham entendido que foi a multiplicação dos pães. Jesus estava operando no meio deles, porém eles ainda não estavam com a revelação completa do que Deus estava fazendo na vida deles
pela vida deles e através da vida deles. O coração deles ainda não estavam quebrantados para os milagres. É isso que encerra aí no versículo de número 52. E aí a gente começou a ler no versículo de número 53. O contexto é esse. Jesus manda eles irem adiante, está orando, começa a perceber que eles estão aflitos, com o vento se levantando, onda. Jesus então vai andando sobre as águas, encontro com ele. Aquela história, né, que Pedro vai ali também e pede para poder acontecer isso. Jesus vai repreender o vento, vai acalmar tudo e vai participar de toda essa situação. Eles ficaram muito mais perplexos do que estava acontecendo do que com o próprio vento e a turbulência do caminho. Mas lembre-se que quem mandou ir adiante foi quem? Jesus. Daí eles chegam e conseguem atravessar e colocar o barco deles preso em uma localização chamada Genezaré. Genezaré tem muitos sentidos para essa palavra, mas aqui eu achei assim mais interessante para o que eu quero trazer para nós nesse momento é o seguinte: Genezaré é um local que acontecia milagres. Quando Jesus ia para lá, as pessoas criam no poder de Deus e grandes obras e maravilhas aconteciam naquela região. Uma região fértil, à beira do lago, tudo era próspero e acontecia, e aquele povo dali estava cheio de fé. Então, aonde é que eles vão atracar o barco deles? No local que estão todos com o mesmo pensamento e unidade de fé, e que tinham a convicção que Deus era um Deus poderoso para realizar milagres. Genezaré então é uma cidade, é uma localização de transformação de vidas. E aí eu já quero adentrar naquilo que Deus está ministrando para nós. Às vezes, a gente começou a caminhada com o Senhor, e Ele diz para a gente ir mais adiante. Então, navegando nas águas da vida, acontecem situações inesperadas para nós. Eles eram pescadores, conheciam a região. Quando os ventos estavam daquela maneira, eles sabiam como se sair da situação, ou se tivesse uma problemática muito grande, pelo menos eles tinham como nadar até exaurir a força e morrer afogado. Eles começam então a ficar nervosos com isso, envolvidos com o vento, uma tempestade que se levanta, colocando o barco para um lado e para o outro. Mas quem mandou ir para atravessar e chegar foi Jesus. Eles já tinham participado de milagres anteriores, onde não tinha matéria-prima suficiente para alimentar tantas pessoas, mas eles estavam presentes. E Jesus multiplicou os pães e os peixes e sobrou diversos cestos de alimento. Deus tinha provido a alimentação e realizou grandes obras para que eles pudessem participar do processo. Mas até então eles não estavam associando o poder, a graça, a bondade, as maravilhas do Senhor, a paz, a alegria, a provisão e o livramento de Deus para acontecer algo. Tudo bem, Jesus então vai adiante deles para encontrar com eles. E aí eles ficam mais assombrados, porque eles tinham se convertido a Deus, se diziam crentes, mas não tinham entendido os milagres anteriores, principalmente a da multiplicação. Muitas vezes está com a nossa vida escassa, não sabe de onde está chegando o recurso, mas quando a gente está alinhado com a palavra de Deus, nada falta.
E parece que a gente está desapercebido com isso. Ao invés de estar com o coração grato, a gente começa a ver aquilo que a gente ainda não tem. Não é aquilo que a gente tem, o que Deus já fez com o pouco que a gente tinha. Não tínhamos nada, estávamos condenados ao inferno, e agora a gente começa a ter exigências nas nossas vidas, porque nós somos assim. Então Jesus vai andando sobre as águas, e eles se diziam crentes, mas estavam com a mentalidade de outra religião pagã da época. Fantasma. Você já viu crente ter medo de fantasma? Aliás, fantasma existe. O pessoal brinca dizendo que nasce em Cruz das Almas. Mas tem uma pessoa que congrega conosco que ela sabe que não é fantasma. Olha só, a mentalidade deles não estavam convertidos. Eles eram cristãos em formação, crentes na palavra de Deus. A gente vai atualizar como evangélicos, mas o que eles estavam acreditando aqui era em outra religião que não aquelas que eles estavam seguindo. E nisso tudo, Jesus manda parar toda a situação, e eles agora conseguem chegar em um local que existiam pessoas que não eram discípulos que caminhavam com Jesus, mas era gente crente de verdade. Eita maravilha! Quem sabe você saiu de alguma localização e Deus te trouxe nesse lugar aqui, porque aqui existem pessoas que creem de verdade nos milagres de Deus. E Deus vai nos levar para nós conhecermos pessoas que creem nos milagres de Deus, vivem os milagres de Deus e participam dos milagres de Deus. O próprio Cristo vai nos conduzir através da palavra para estarmos nesse lugar de transformação dos nossos caráteres e cura. A palavra de Deus é poderosa para nos curar, amém, meus queridos? Então a gente chegou nesse lugar agora, a gente está viajando aí, imagine. E você começou a observar que os ventos estão soprando o contrário. Eu quero te dizer, dentro da palavra, que o milagre está chegando. É agora que o milagre vai chegar. Você vai precisar enfrentar as tempestades da vida para Deus provar o meu e o seu coração em um local que a gente não teria como pedir ajuda a mais ninguém, a não ser o próprio Deus, porque os discípulos estavam na mesma situação, não tinha boia salva-vida, não tinha GPS, não tinha tecnologia. Muitas vezes Deus nos tira do local que está tudo dando certo, e a gente está de boa, vendo os milagres. Ai, glória, Jesus multiplicou, estou com a casa na praia, me deu um carro novo, isso aqui, está acontecendo, todo mundo comendo, estou farto. Mas ainda não tinha entendido o porquê que Deus estava fazendo tantas maravilhas. E aí Jesus, através da palavra, diz: vai, segue, eu quero você mais à frente. Se você chegou até aqui, eu quero que você vá mais adiante. Podem ir mais adiante. São os levantes, são os ventos contrários para a santificação, para a compreensão de quem realmente é Deus. E só Ele vai realizar o milagre perfeito para a glória do nome dEle.
E aí está dizendo no versículo número 54 de Marcos 6, assim: foi ali que eles amarraram o barco. Então, irmãos, a gente está vivendo uma época que, se a gente for para um local que Deus não mandou e a gente começar a ir para lá e ficar lá, talvez a gente esteja com o nosso barco amarrado em um lugar de incredulidade, de inveja, de mentira, de espírito de engano. Porque hoje, os que se dizem crentes estão acreditando nos falsos profetas e nas mentiras de Satanás, falsos profetas com espírito de adivinhação, e as pessoas pensando que são homens e mulheres de Deus. Aonde é que a gente vai amarrar o nosso barco? Nem todo mundo que estava com Jesus cria nos milagres dele. Por isso que ele mandou os discípulos avançarem, porque tinha acontecido em outras regiões milagres, inclusive a multiplicação dos pães. Deus é um Deus provedor das nossas vidas, aleluia. Mas aquela turma que viu Deus provendo não acreditava. Aí Jesus pegou os discípulos, alguns deles disse: vai, que eu vou te botar no lugar que tem gente crente, meu irmão. Porque está recebendo os benefícios de Deus não quer dizer que esteja convertido. Está participando da bênção não quer dizer que esteja quebrantado. Ele vai finalizar aí dizendo, na minha versão, nova versão internacional, no versículo 51, o coração deles estava endurecido. A minha pergunta é: nós somos crentes? Somos convertidos a Jesus? Nós conhecemos quem é Jesus Cristo? Ou estamos ouvindo falar, ou estamos participando de todos os benefícios, dádivas, provisões, livramentos, mas mesmo assim a gente ainda não se converteu de verdade? Não precisa responder, só para a gente refletir no texto. E aí eles desembarcaram, colocaram, amarrou o barco ali. E aí está dizendo no versículo 54 que eles foram à terra, desembarcaram. Quando desembarcou, o povo daquela região disse: ah, é Jesus. Imagine, você vai para um lugar que as pessoas não estão nem esperando, mas a presença de Deus é tão forte na sua vida que eles dizem: ah, Jesus está com você. Quando você adentrar, quando nós adentrarmos em ambientes, em locais, eles têm que reconhecer Jesus na nossa vida. Porque se a gente estiver parecendo com as pessoas comuns do mundo, tem alguma coisa errada com a gente. Chegamos, o ambiente vai ser mudado. As pessoas vão ver Cristo em nós. De alguma maneira. A gente pode não falar nada. E aqui não está dizendo que eles falaram nada. Está dizendo que eles desembarcaram. Saíram do barco, o pessoal falou: Jesus. Eita glória. Aí a gente adentra numa igreja evangélica hoje e não sabe se Jesus está nela. E aí fica ouvindo falsa profecia, desvio doutrinário, seguindo falsos mestres, dando like nas redes sociais, e aí os escândalos chegando. Porque existem outros Jesuses que não Cristo. Aliás, a Bíblia diz que haverá falsos cristos, então tem um verdadeiro para ter falsos. Olha só, daí eles vão começar a andar naquela região.
E o legal é que Mateus vai dizer assim, que começa a espalhar a notícia por toda a região, pela rua da igreja, pelo bairro, pela cidade. Que Jesus estava presente e iria realizar sinais, maravilhas e prodígios. Aonde Jesus chegar tem milagre. Estamos em julho. Quem foi que você ganhou para Jesus e está discipulando até hoje? Texto. Espalhar a notícia por toda aquela região e trouxeram os seus doentes. Porque os que estão são não precisam de médico. Quem é que você tem trazido para Jesus e dito: aonde eu congrego, Jesus se faz presente? Tem muitas pela cidade. Lá não é a melhor e está longe de ser. Mas aonde eu vou, sinais, maravilhas acontecem e não falta a palavra de Deus. Eu coloquei e amarrei o meu barco ali, não pela placa da igreja, mas porque é um ministério sério e eu estou num local de pessoas sérias e crentes. E aí a gente deixa de ficar de oba-oba para um lado e para o outro e sem evangelizar ninguém. Só recebendo, igual um morto. Recebe todas as águas, mas não produz nada. Aliás, vai morrendo tudo por causa da densidade do sal. Então, se nós estamos aqui numa comunidade de 50 pessoas e cada um ganhar um para Jesus e discipular daqui para o final do ano, a gente vai fazer o culto da virada com quantas pessoas nessa casa de oração? Mas sou eu que vou sair para evangelizar, discipular, estar na casa de todo mundo aconselhando? O texto não está dizendo que era Jesus que está fazendo isso. Ele está dizendo que ele mandou os discípulos adiante. Então vão vocês, vão visitar os irmãos, vão ganhar eles para Cristo, vão curar esses enfermos, discipulem eles, ganhem eles para Jesus, mantenham eles no Evangelho. Agora, vocês estão com medo da tempestade. Aí deixou tudo para o pastor. Eu vou andar sobre as águas. Ainda que eu afunde, eu sei quem pode me resgatar. E aí eu não estou transferindo a minha responsabilidade de pastor para vocês. Eu estou mostrando o que é o texto. E muitas vezes a gente está esperando o outro fazer. O nosso propósito de jejum e oração nesse mês é para que a gente saiba que se a gente passou o ano todo e não ganhou ninguém para Cristo, não discipulou, a gente não fez nada de importante no reino. Ou não? Não, a gente fez tantas obras sociais distribuindo. Não tinham entendido ainda o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui ele tira completamente a obra social, porque a gente não vai ser salvo pelas obras, mas pela graça de Deus. A obra social é importantíssima e tem que acontecer, mas ela não é o foco da igreja, é o foco da associação. O foco da igreja é povoar o céu para Jesus. Amém. Porque se Ele é o provedor, da onde vai vir o recurso para essa gente ser alimentada? Se a gente estiver alinhado com o propósito, o recurso vai chegar, porque Deus não vai deixar faltar nada. Porque a gente não pode receber tudo e ficar com tudo para a gente. Aquele povo que Jesus mandou eles irem para Genezaré, está dizendo aí nas Escrituras Sagradas, nos dois textos, tanto de Marcos como de Mateus, para não ter dúvida,
que aonde eles iam andando, as pessoas iam levando para Cristo. Você vai levar alguém para Cristo se você não sabe quem é Cristo? Se você tem dúvida, e eu, que Jesus pode curar, a gente vai direcionar essa pessoa para Jesus? Mas a gente direciona para diversos médicos com a certeza que vai prescrever certo, que o cara é capaz de resolver a situação de saúde. Acompanha essa pessoa, ajuda a fazer exame, providencia do nosso bolso dinheiro para ela poder fazer exame caro, telefona para um e para outro para ajudar alguém, para poder fazer. E depois dá glória a Deus que a gente conseguiu resolver tudo com a nossa força humana e Deus abriu as portas da cura. Aqui não tinha raio-x, não tinha tomografia, não tinha nada. Nem Lucas está presente aqui como médico. Meu Deus. Não tem nem esse texto em Lucas. E esse texto é em João, bem curtinho. Deus opera através da medicina? Deus quer profissionais para Ele operar em todas as áreas, irmãos. Mas o que eu estou trazendo é que muitas vezes a nossa fé está no comprimido. A nossa fé está na farmácia. A nossa fé está no profissional. Deus pode fazer e operar de todas essas maneiras. E Ele é um Deus que vai operar mesmo. Eu sou da área de saúde, eu sei disso. Agora a gente precisa centralizar a nossa fé naquele que é poderoso para curar, o Yahvé Rafá. É o tema da nossa ministração nessa noite. O Deus que cura. Ele ainda cura. E Ele curará para sempre. E aí vem um outro contexto. Olha só. Aonde eles estavam andando, a turma levava. Aonde eu e você vai andando, o pessoal vai levando para a gente aconselhar, impor as mãos, orar, repreender o mal. Aonde a gente estiver andando, vai chegar gente enviada por Deus para poder a gente realizar a obra dele. Só que o processo para isso acontecer é o vento. E aí muitos estão sentados, salvos e satisfeitos, porque vai pegar a canoa e vai para a Costa Bamba. É até a música do mundo, né? Minha canoa, vou para a Costa Bamba. Agora, quem quer estar no ministério com Deus, vai entrar, sabe aonde? No barco, para superar os ventos da vida. Eles agora estão cheios de experiência. E eles sabem o Deus Todo-Poderoso que pode, inclusive, mandar parar essa situação que a gente está enfrentando tão difícil nesse momento na nossa vida. Ele é poderoso para isso. Você crê de glória a Deus. E no 56 de Marcos 6. E onde é que eles iam, né? Fossem povoados, cidades, campos. Aí todos levavam os doentes até para as praças, irmão. Hoje o hospital geral está fechado porque os crentes estão na rua. A emergência fechou, em bom sentido. Está aberta, mas não tem movimento, porque está os crentes tudo na rua. Os crentes todos de feira estão na rua, estão. É marcha para cura. Não tem negócio de trio elétrico para político, não. O negócio aqui é marcha da cura. Onde a gente está entrando, a gente vai entrando nos locais todos aí. Fechando boca. Fechando prostíbulo. Curando enfermo. Libertando os cativos dos cativeiros. Aonde eles estavam passando, as pessoas estavam sendo curadas. Mas o que eu estou vendo é cada um no seu... Cada qual fechado e isolado no seu gueto, falando mal do outro e sem discernir o falso e o verdadeiro evangelho,
E ao invés de estar indo realizar algo para Deus, está pensando em riquezas, bens e prosperidade financeira. Não tem como Deus operar. A gente está precisando de avivamento, irmão. E esse avivamento começa na minha vida e na sua. Por isso que estamos no propósito de jejum e oração de 30 dias, para a gente entender o que foi o milagre. Voltar ao primeiro amor. Onde foi que Deus nos tirou, irmãos? Se a gente soubesse que hoje, meia-noite, Jesus ia voltar para buscar a igreja, a primeira coisa é que a gente ia ficar livre das nossas preocupações. Mas tantos outros iam ficar tão preocupados porque não estão com a vida para poder estar na eternidade com Ele. E talvez não dê tempo de, nesse horário aqui, nós, em Feira de Santana, 19h30 até meia-noite, conseguir orar para poder ser perdoado. Porque não tem um hábito de oração. Com 5 minutos de joelho já está com dor nas pernas. Com 15 minutos orando, já abriu os olhos, já piscou um lado e outro. Com 30 minutos, já ficou com vontade de ir no banheiro 3 vezes. E com 40 minutos já está num sono tão profundo que acorda de cãibra. Está tudo na Bíblia. Ele saiu a um tiro de pedra e voltou no Getsemane. E vocês estão dormindo, gente? Espera aí, me ajuda em oração. Estou precisando de vocês agora nesse momento difícil. E aí a gente vai jejuar para fazer uma campanha de Deus trocar os carros da igreja. Ô glória! Nós vamos orar aqui para Deus nos dar isso. Daí a gente vai fazer um jejum para ganhar algo. Não é nada disso aqui. A gente está fazendo um jejum para a gente ver as mazelas que estão em nós, quem somos e como Deus quer nos usar, e a gente está impedindo Deus de nos usar. O nosso jejum é esse. Mas esse jejum é da igreja verdadeira. Mas você pode jejuar em qualquer local aí dessa cidade, e eu te dou até os endereços para você ganhar coisas. Mas saiba que o diabo também dá benefícios para nunca mais te soltar. É uma nota promissória. Dê lá e toma cá. Satanás cura e faz sinais e prodígios. Está nas Escrituras. Como discernir o espírito de engano, então? Porque o final dos tempos está chegando e a gente vai precisar estar cheio do Espírito Santo de Deus para discernir o que é de Deus e o que não é. E aí no texto está dizendo: eles suplicavam que pudesse pelo menos tocar na borda do manto dele. Sabe o que é tocar na borda do manto? Quando ele chegou, e o pessoal olhou logo qual era o vestido que eles estavam. E aí, na lei judaica, tinha que estar costurado com tantos fios, amarrado com mais 7, 13 laços, não sei o que. E eles olharam. E aí eles viram: Jesus, não são os fariseus que estão com todos esses mantos, mas a gente ajoelha, eles chutam a gente, cospe, a gente paga a promessa, fica segurando as calças dele, traz as ofertas e os dízimos no altar, a gente paga alguma coisa e muitos da gente não recebe nada e fica ali, ó. Mas com Jesus a gente só vai tocar, porque espalhou-se na cidade uma notícia que Jesus estava com uma roupa dessa igual dos fariseus, porque ele cumpria a lei mosaica. E teve uma mulher, um fluxo de sangue há tanto tempo, ela estava com hemorragia para morrer. Essa mulher veio rastejando, e ela, o único local que ela conseguiu pegar em Jesus foi onde? Quando ela pegou. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha exaltação, ela não tinha nada. Simplesmente Jesus parou e ela já estava curada, e a gente sabe disso. Pode espalhar a notícia. Essa notícia chegou em Genezaré. Aí a turma diz que a gente tem que pegar na orla do verdadeiro.
verdadeiro, não dos sacerdotes falsos. Meu irmão, pega aqui no meu sapato de verniz, bota 100 conto ali dentro, vem que Deus vai te curar. Vai lá, só cai quem quer. É o Pix da madrugada. E aí quando a gente fala essas verdades, o pessoal cancela, tô nem aí. Deus não é o Deus de barganha nem troca. Existe no céu o sol, uma estrela enorme, sim ou não? Em outra galáxia, que não a nossa Via Láctea, a NASA descobriu que tem um diamante que é 10 vezes maior do que o Sol. Deus está querendo ser real. A moeda mais desvalorizada do mundo. Meu Deus. Vamos rir juntos, gente. Vamos. Agora a gente está atônito, afoito e preocupado, porque tem tanto ladrão, que são os mercenários de João 10, que a gente pulou o capítulo 10 de João. E aí o pessoal está pregando, porque o diabo veio roubar, matar e destruir. O texto é esse: o mercenário que veio roubar, matar e destruir. O diabo ali é o lobo. Aí o cara está pregando que o diabo veio roubar, matar e destruir, para ele já ficar escondido na teologia do medo, que o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, o isolador vai pegar o seu dinheiro se você não botar no altar. Agora, você é da antiga aliança ou da nova? Porque se você for da antiga, você vai dar 10%. Se você for da nova, você vai ter que dar 100%. Porque na nova aliança é tudo. Eu vou ter que dar 100%. E aí quando a gente oferta e dizima, a gente diz para o Senhor: me perdoe, Senhor, só botei hoje 10%. O Senhor queria 100%. Essa é a nova aliança. E Deus disse: não, pode ficar de presente aí os 90%. Aproveite, eu sou um Pai bondoso e generoso. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Maravilha. E aí a gente fica, por causa dos falsos, a gente fica. Eu não vou lá não tocar na borda. Eles foram tocar porque eles sabiam que Jesus que estava realizando a cura. Se pelo menos tocarmos na orla do vestido dele. A gente, irmão, não precisa nem estar muito crente. A gente só precisa entender que é Deus ali, e que esse Deus é um Deus tão generoso e bondoso que a energia dele vai passar para a gente. Isso é física quântica, existe. Pastor, eu vou ter que botar a mão na Bíblia agora, ficar esperando você tomar um choque para a gente. Não, é isso que eu estou falando. Estou falando que a gente vai ter que adentrar nessa palavra, e que essa palavra vai saltar aos nossos olhos, entrar na nossa mente, e esse poder de Deus para aquele que crê, que cura. Ô glória! Isso tudo é através da fé. E todos que nele tocaram. O que diz aí na sua tradução? Abre as suas Bíblias. O que diz aí no finalzinho, a última parte do versículo 56? Aí está dizendo que alguns, ou a maioria, todos, tem alguma tradução diferente dessa, porque eu procurei todas as traduções e todas estão escritas todos. Não são todos, são todos. Também sinto muito. E todos, mesmo que o português queira mudar, inclui homens, mulheres, crianças, idosos, leprosos, com qualquer situação de saúde e qualquer situação mental, física e emocional. Todos que tocavam
achegavam nele, todos que se achegavam à palavra, todos que criam nessa palavra, todos que estavam voltados para essa palavra poderosa que está nas Escrituras Sagradas na Bíblia, todos que se achegarem diante de Deus, não vão sair de mãos vazias. Todos que tocavam em Jesus. E aí os homens agora querem substituir Jesus, distribuindo lenço, óleo de motor ungido, vassoura voadora que limpa, amuletos, apetrechos, substituindo a glória de Deus por criação humana, achando que ele está realizando alguma coisa e é para a glória dele. E aí tinha um grande pregador nos Estados Unidos que ele contratou um irmão crente todo, que depois que ele ministrava a palavra, o irmão chegava para ele e disse: se lembre, com o dedo na cara, que você não fez nada e você não é nada. Ele pagava o salário para esse homem fazer isso toda vez que ele acabava a pregação. Mas os bajuladores hoje querem andar com quem? Olha o que está acontecendo, você viu? Pastor internacional, evangelista de cruzadas, o profeta todo-poderoso. Ele, Deus está fazendo, não está fazendo nada, está fazendo tudo é igreja. E por estar fazendo alguma coisa, não quer dizer que está salvo também. Porque a salvação não é porque está fazendo com o dom que recebeu, a salvação é pelo fruto do Espírito. Naquele grande dia, muitos vão dizer: no teu nome curei enfermos, profetizei, expulsei demônios. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: se aparta de mim, você nunca andou comigo, você não estava nos ventos nem na tempestade da vida, você não conhece o evangelho da salvação. Mas eu usei você porque eu queria libertar meu povo, salvar e fazer. Eu posso usar quem eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser, e ninguém tem nada para me falar contrário, porque eu sou Deus e acabou. E eu posso mandar quem eu quiser para o inferno e também acabou, que eu sou soberano. Senhor, tem misericórdia de nós, nos tira dessa lista. Já nos tirou antes da formação do mundo, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! E aí por isso Deus resolve nos usar para a glória dele. Quando a gente vai lá em Mateus, está dizendo a mesma coisa: e todos que nele tocaram foram curados. Se você é crente, está entendendo que você está incluso nesse todos, onde é que está a nossa chaga, irmãos? A gente precisa ser verdadeiro com o Senhor, porque muitas vezes a gente se lembra do texto que os amigos levaram a maca e colocaram para descer dentro da casa no centro onde Jesus estava. Que bênção ter amigos de Deus que nos leva para o centro da vontade do Senhor, para estar próximo de Jesus, para receber a cura. É muito bom ter amigos. Quando a gente anda com Deus, Deus nos apresenta os amigos dele. Isso é maravilhoso. Mas a situação aqui era que essas pessoas que estavam levando também já tinham sido curadas. Elas já tinham experimentado da bondade de Deus. Provar e ver que o Senhor é bom. A gente só pode levar alguém para conhecer algo e desfrutar da bênção, principalmente ir também nesse texto da cura, se a gente passou por isso. Porque agora a gente tem autoridade. Então, muitas vezes, quem tem que se aproximar para tocar na orla dele,
somos nós e a gente está querendo que os amigos levem essa pessoa para Cristo. A gente não está nem orando por esses amigos, não está nem ajudando o amigo a pegar a maca para levar e está olhando para o outro como se a ferida, a doença fosse no outro. Você que é leproso, ele sai para lá. É o leproso que tem que chegar lá e tocar. Onde é que está a nossa chaga? E aí eu estou convidando nós para poder fazermos essa reflexão, para a gente olhar para a gente primeiro, para saber se a gente tem condição de levar alguém para ser curado. A partir daí, se estamos no mesmo barco, nós chegaremos em Genezaré, que é a cidade da transformação e dos milagres, para todos nós sermos curados para a glória de Deus. Aleluia! É um processo. Muitas vezes é fácil a gente olhar para o outro, sim ou não? Tem gente que tem expertise em olhar os defeitos dos outros. Tem gente que tem PhD em apontar os outros. Enquanto o mar da Galileia, de Genezaré, Tiberíades, que é o mesmo, são esses três nomes para a mesma localização, dependendo do local que a gente estivesse ali, porque é extenso esse lago. Se tiver calma, a gente chega e a gente olha o nosso rosto. Aqui é de vidro, está refletindo, estou me vendo. E aí eu estou me vendo, estou penteado, todo arrumado, beleza. Olhei para o outro, não está. Mas na hora da tempestade, ninguém tem tempo nem para olhar, para se comparar com nada. Porque Deus aperta para a gente se humilhar na presença dEle. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos... E aí eles ficaram atemorizados quando Jesus vinha andando pela onde? Sobre a tempestade. O nosso Deus está acima de qualquer problema. Ele está acima de qualquer turbulência. Ele está acima de qualquer vento contrário nas nossas vidas. E se Ele mandou a gente prosseguir, a gente vai chegar no lugar da cura. E o lugar da cura a cura. O Senhor não vai mandar a gente adiante para a gente não ser curado, irmãos. Eles não voltaram sem cura. Por isso que o texto está dizendo todos. Se Deus mandou a gente avançar, é porque é ali que é o local da nossa cura. É ali que a gente vai ser usado para curar pessoas. É ali que a gente vai ter experiências poderosas com Deus e viver no ambiente de glória, no ambiente de milagre. Chega da gente andar nos locais de incredulidade, de pessoas que não estão na mesma visão e fé que a gente. A gente precisa deixar essas pessoas que minam a nossa fé para trás. E quando a gente fica apegado a elas, Deus vai afastando elas para que a gente não se corrompa com a desigualdade da fé, o jugo desigual. A única coisa que a gente tem que estar apegado nessa vida é com Jesus, só Ele. Porque se a gente chegar diante dele, senti-lo, tocar, sentir. Falando nisso, tem quanto tempo que a gente não sente a presença de Deus? A gente precisa entrar no nosso lugar secreto, no nosso quarto, fechar a nossa porta e só se levantar dali quando Deus nos visitar. Porque se a gente tem alguma coisa para fazer no trabalho, a gente só sai dali quando cumpre toda a tarefa, senão é demitido. Ou senão, não cumpre a tarefa e fica acumulado, não dá conta, a gente perde o negócio. E aí às vezes a gente vira noites
para cumprir aquilo que a gente sabe que é benéfico para a gente. A vida é uma questão de prioridades. Se a gente está enxergando que os outros estão doentes, não tem um problema. Mas se a gente está se enxergando doente, quando a gente entra nesse ambiente de Genezaré, nesse ambiente de transformação e cura, a gente só sai de lá curado. Só que a gente espalha a notícia, ganha vidas e discipula para que outros sejam curados. E a gente começa a fazer isso. E ainda que todos não venham congregar, e a ideia não é essa, o reino de Deus é mais que uma placa ou uma igreja local de bairro, a gente precisa povoar o céu. Mas se a gente ficar sendo um crente voltado só para a gente, antropocêntrico, voltado para o nosso próprio umbigo, a gente vai passar um ano e nada vai mudar, porque a gente nunca muda. A gente precisa, indo por todo mundo, fazer discípulos e batizá-los, eles se arrependerem e se converterem ao Evangelho. Essa é a nossa missão. Amém? A partir de 1º de agosto, você precisa ganhar alguém para Jesus, discipular ela e caminhar para o Evangelho da verdade. Antigamente eu morava a uma quadra da igreja. Fui morar num local que estivesse próximo da igreja. Era benção, porque eu estava em todos os cultos. Hoje talvez você tenha que pegar um avião para congregar no lugar verdadeiro. Então, a gente precisa orar para que Jesus não volte no inverno. Já entendeu? Se estiver chovendo com trovoada, a igreja só fica com 4 pessoas. Aí Jesus voltou no inverno. E o pior é que quando é inverno aqui, é verão lá e vice-versa. Então, é para voltar na primavera ou outono, viu, Jesus? Por favor. Só que o tempo está tão mudado que a gente está em que estação? Mas estava só esses dias. Só que na primavera, que se a gente está no inverno, no outro é verão, quando estiver na primavera está acontecendo tanta coisa, meu irmão. E aí não é literal a ideia, mas é quando vier as tempestades e a gente estiver nas turbulências e tribulações da vida, se a gente não estiver firme com o Senhor e Jesus voltar, é esse sentido. Ponto aqui, e vamos finalizar o texto trazendo o que é o contexto para a gente agora. Estamos em Cristo, com Cristo. Nos convertemos, Ele mandou a gente ir adiante. A gente já foi adiante, a gente está indo adiante. Alguns ainda estão indo, que talvez você esteja agora nas águas aqui agitadas, esperando acontecer, e vai acontecer porque o texto já diz. O que Deus trouxe para eu compartilhar com vocês dentro desse contexto foi do versículo 53 ao fim, no capítulo 6. Então, o Senhor nos projetou para um local de cura. E a gente precisa estar nessa palavra, viver essa palavra, pegar nessa palavra, ela fazer sentido para a nossa vida, transbordar essa palavra. A gente precisa tocar no manto, a gente precisa estar vivendo, recebendo e em comunhão com essa palavra. Ela é o poder de Deus para curar qualquer doença e enfermidade para sempre. Talvez a gente está passando por situações emocionais difíceis, problemas financeiros, problemas de saúde física, crises psíquicas, dificuldades diversas de relacionamentos. A gente está. Então a gente precisa adentrar, encontrar Jesus,
que é o Deus da cura, e tocar nele. Não é Ele nos tocar, é nós o alcançarmos. Precisamos ir de encontro a Ele. Tem muitos textos que Jesus ia lá e tocava e curava as pessoas. O contexto aqui, Ele ia passando e as pessoas iam até Ele. Então o Senhor está nos chamando para mais próximo dEle. Ele quer sentir o nosso relacionamento com Ele, a nossa profundidade de crença com Ele. Jesus quer ter a certeza, Ele já sabe tudo, mas seria um modo da gente entender que nós confiamos plenamente que Ele é um Deus para nos curar naquilo que precisamos. Aonde é que estão as nossas doenças? Quais são as nossas doenças e o que é que a gente quer ser curado? É chegado o tempo. O Senhor já sabe. Só que se a gente não tocar, porque a gente pode chegar lá disfarçadamente, Ele sabe qual é a nossa ferida, a nossa doença, e a gente, eu quero toque aqui porque eu arranhei minha perna, eu estou com uma dor de raladura, mas está com a alma sem perdão. Mas Ele foi lá e tocou porque a perna estava ferida. A cura foi para a perna ferida ou para a alma? A cura. Então a gente precisa fazer uma análise para tocar naquilo que a gente está enfermo e doente e precisando. E eu quero levar vocês para tocar na mão do Senhor. Ei, eu estou anunciando que esse Deus Todo-Poderoso que está aqui relatado nas Escrituras Sagradas é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Ele está curando, Ele cura, continua curando, e é esse Deus que eu estou apresentando para vocês. Eu quero que vocês conheçam em profundidade com Ele, que vivam com Ele. Esse é um Deus que a gente vai tocar na orla e vai ser curado para sempre. Vamos conhecer. Eu quero conhecer Jesus e continuar conhecendo. Está disposto? Talvez tenha que ter um esforço a mais. Dependendo da ferida, dependendo do tempo que está doente, precisa de um esforço a mais. Mas tem outros irmãos que muitas vezes já foi curado daquela mesma situação ou semelhante e está disposto a te ajudar nesse processo de cura. Amém? Vamos orar agora e adentrar nesse lugar chamado lugar de transformação de vidas, lugar de prosperidade e saúde, lugar de gente crente, lugar onde os milagres acontecem, para que todos nós saiamos curados em um nome para a glória de Jesus.